Saudações, pessoal, me chamo Michael Procopio, estou aqui no Verbo Jurídico para falar sobre o Exame Nacional da Magistratura. Nós tivemos já a primeira edição, né? Foi uma nacional, tivemos infelizmente problema na aplicação no estado do Amazonas, então nós tivemos uma reaplicação em Manaus, mas somente para aqueles que não conseguiram fazer a prova anteriormente no estado do Amazonas. Basicamente, então, uma edição e nesse momento há uma preparação para a próxima edição do ENAMA. Hoje eu quero falar sobre o edital do próximo Exame Nacional da Magistratura. Eu quero fazer uma análise da última prova, considerando tanto a prova nacional quanto a reaplicação de Manaus, e deixar aqui algumas dicas de como se preparar para o Exame Nacional da Magistratura. Eu recebi o convite, o honroso convite do Verbo Jurídico para vir aqui integrar o time, que inclusive possui vários magistrados para nós prepararmos as senhoras e os senhores para passarem pelo Exame Nacional da Magistratura. Bem, nós vamos dar uma olhada no edital. Eu já digo que, a meu ver, existe um erro material muito claro no edital, né? Se estiverem se perguntando, lá está constando o processo penal, mas analisando o edital anterior, o conteúdo programático, o regulamento do Exame Nacional da Magistratura, eu posso afirmar que ali a banca queria dizer direito penal. Nós sabemos que o edital ele é mais custoso, ele é mais penoso, e aqui eu me solidarizo com quem estuda para a magistratura do trabalho. A magistratura do trabalho foi claramente penalizada, porque aquelas matérias que possuem um peso maior para a magistratura do trabalho foram preteridas nesse exame. E aí se buscou basicamente matérias comuns, mas nós percebemos que o peso e o formato da prova se aproximam muito mais da magistratura estadual, que não é tão distante assim da magistratura federal, e quanto à magistratura militar, aos juízes da Justiça Militar, existe ali alguma proximidade também maior do que da Justiça Trabalhista, né? A magistratura do trabalho foi a mais prejudicada do ponto de vista daqueles que se preparam terem que se preparar muito mais, né? No final das contas, ela vai ser favorecida porque vai ter magistrados muito preparados, né? Mas eu sei aí que muitas vezes a magistratura do trabalho, professor, eu não precisava me preparar tanto, por exemplo, em direito penal. Direito penal para a magistratura do trabalho caía às vezes crimes contra a administração pública, mas eram questões muitas vezes focadas, isso também acontecia no Ministério Público do Trabalho, nos crimes contra a organização do trabalho, aqueles que estão previstos neste título com essa denominação no Código Penal, e os crimes contra a liberdade individual e mais especificamente tráfico de pessoas e redução à condição análoga de escravo. Crimes que não estão no rol dos crimes, no título da parte especial do Código Penal, como crimes contra a organização do trabalho, mas atingem essa organização do trabalho a depender da configuração do tráfico de pessoas. Agora, a redução à condição análoga de escravos sempre atinge a organização do trabalho como um todo, na jurisprudência atual do STF e do STJ. Então, para a magistratura do trabalho, havia um enfoque muito grande nesses delitos. O que nós vimos nas provas anteriores, e o que a gente pode notar do edital, é que nós temos uma prova muito próxima, né, da magistratura estadual mesmo. Bem, eu já deixo a minha primeira opinião. Professor, nós teremos uma mudança brusca entre a primeira edição do Exame Nacional da Magistratura e esse exame que eu tenho pela frente, esse edital que eu estou analisando? Ora, não esperamos uma mudança brusca. Primeiro, professor, eu esperava uma prova que olhasse a minha vocação para a magistratura como foi prometido. Sejamos sinceros. Alguma prova objetiva de marcar X vai mostrar a sua sensibilidade para os problemas das pessoas? Para as questões sociais arraigadas no Brasil? Será que vai fazer com que você trate melhor a testemunha que se senta na sua frente ou se compadeça mais daquele que vem perante a justiça, seja
pleitear o reconhecimento de um vínculo de trabalho, seja uma assistência social do Estado, seja um medicamento perante a Justiça Estadual, seja mesmo para ser ouvido como testemunha de um crime na Justiça Militar? É difícil dizer que uma prova objetiva vai separar vocacionados e não vocacionados. Eu não estou criticando esse intuito. Muito legal querer pessoas vocacionadas da magistratura, pessoas que se importam com os problemas sociais, né, que sabem lidar com esses problemas com sensibilidade, com empatia, né, sem sair em decisões esdrúxulas, vítimas sendo maltratadas no meio de uma audiência de instrução e julgamento, sendo tratadas como se fossem as acusadas e não as vítimas. Pessoas, né, sendo impedidas de ingressar no fórum porque elas estão com chinelo, sendo que às vezes são trabalhadores rurais que nem estão habituados a esse mundo. E pode até acontecer mesmo que seja uma pessoa que não tenha outro calçado, senão aquele que usou para ir até o local. Mas peraí, será que a gente vai conseguir uma prova objetiva que detecte isso? A meu ver, é impossível. E o segundo ponto é que a FGV é a banca que elabora as questões. Nós temos aquele corpo, né? Eu me lembro aqui de cor da desembargadora federal Carmen Silvia, né? Com quem eu já estudei, já fiz um curso com ela, nós fomos alunos de uma especialização. E ela tem, claro, as suas teses, ela tem a sua visão sobre direito administrativo transparente, tem publicações científicas, mas, pelo que a gente notou da organização do evento, o que essa banca fará, né? E aqui eu lembrei do nome dela que veio na minha cabeça, mas eu me lembro do Marçal Justem Filho representando a OAB, Antônio do Passo Cabral representando o Ministério Público, excelentes nomes, mas que não vão elaborar diretamente pelo que a gente detectou, né? Haverá uma seleção dentre as questões já existentes no banco da FGV, elaborada pelos professores da FGV. Professor, eu senti mesmo um cheiro de prova da magistratura estadual. Sentiu. E por que sentiu? Porque a banca é FGV. Então, o nosso estudo vai focar na banca FGV, né? Toda a nossa preparação vai ser feita de olho na Fundação Getúlio Vargas e a sua forma de aplicar questões. É claro que a gente vai analisar com muito vagar e com muita calma as provas anteriores e nós poderemos detectar tendências de cobranças maiores, né? Ou de uma cobrança maior de determinados temas e determinadas facetas. O que eu quero dizer? Qual é a abordagem da FGV preferida pelo Exame Nacional da Magistratura? A gente vai poder fazer esse filtro olhando para trás. A gente tanto olhando para os objetivos do Exame Nacional da Magistratura, quanto olhando para as provas anteriores. Mas vamos dar uma olhada para o edital, para os detalhes do edital. Eu trouxe aqui, olha, a equipe do Verbo Jurídico até me auxiliou aqui com material excelente. Olha, organização Exame Nacional da Magistratura é feito pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, Sávio de Figueiredo, né? Esse é o nome, né? A Escola Nacional da Magistratura, a Infam, ela participa da formação dos magistrados junto com as escolas de magistratura de cada tribunal. Ela também faz o credenciamento de cursos para aperfeiçoamento e para promoção de magistrados. Então isso vai percorrer a sua carreira de magistratura, vai se acostumar com a Infam. E a Infam ela é ligada ao STJ, né? Então, na verdade, quem for da Justiça do Trabalho vai lidar menos com ela, né? E da magistratura militar, porque existem as escolas superiores. Agora, a magistratura estadual e a magistratura do trabalho tem mais relação com a Infam, porque ela é vinculada ao Superior Tribunal de Justiça, né? E a Infam aqui ela vai trabalhar junto com a FGV, como nós vimos. Então vamos lá, olha, o Exame Nacional ele destina-se à habilitação, inclusive saiu uma certidão de habilitação de bacharéis em Direito, com interesse em participar de concursos da magistratura promovidos pelos tribunais regionais federais, tribunais do trabalho, tribunais militares e tribunais dos estados e do Distrito Federal e de Territórios.
Ele é um exame para habilitação, caráter eliminatório, não classificatório e não implica o preenchimento de vagas ou concorrência. Você precisa do mínimo para se habilitar. Com esse certificado de habilitação, que é de 2 anos, a gente já vai ver embaixo, prorrogável, né, uma única vez, essa habilitação permite se inscrever em outros concursos. Professor, qual vai ser o momento de eu provar que eu estou inscrito e aprovado, né, certificado, habilitado pelo Exame Nacional da Magistratura? Na inscrição inicial. Essa já era a desconfiança de muitos professores, mas agora a gente percebe isso se confirmando, a não ser que mude posteriormente, no primeiro edital realizado, o primeiro edital que foi publicado após a implantação do Exame Nacional da Magistratura, que foi o exame de magistratura, né, o concurso da magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 2024. Lá está claro que é na inscrição inicial, não na inscrição definitiva. A inscrição definitiva é aquela que acontece depois da fase objetiva, depois da discursiva e da sentença. Não é na inscrição definitiva, mas na inscrição inicial, naquela inscrição preliminar que se faz, que já se deve comprovar a habilitação no Exame Nacional da Magistratura. Então, para eu me inscrever num concurso da magistratura, eu vou precisar dessa habilitação do ENAM, né? Aqui diz que o prazo de validade é de 2 anos e é possível a prorrogação por uma única vez por igual período. Então, duração máxima de 4 anos, contada não do exame, né, da data da emissão do certificado. A prorrogação será automática, salvo justificativa fundamentada pela direção da Infam e do Conselho Nacional de Justiça. Então, via de regra não, né, professor? Melhor português, em regra, o que nós teremos é a duração de 4 anos. Excepcionalmente, poderá não ter a prorrogação automática, né? Então, em regra, fui habilitado, eu tenho 4 anos para me inscrever em concurso da magistratura. O exame ele é uma única etapa e é uma prova objetiva. A FGV é responsável pela organização e pela execução. Será considerada habilitada a pessoa examinanda que obtiver resultado igual ou superior a 70% dos acertos, ou se as pessoas forem autodeclaradas negras, indígenas ou com deficiência, ao menos 50% de acertos. Requisitos: nacionalidade brasileira ou naturalidade portuguesa, ter concluído o curso de Direito. Então, preciso ter me formado, professor. Não posso já ir prestando o Exame Nacional da Magistratura durante a graduação? Pelas regras, não. Pelas regras atuais, precisa ter concluído o curso de Direito, quitação com o serviço militar e com a Justiça Eleitoral, tá bom? Então, precisa ter formado, presta o Exame Nacional da Magistratura, em regra, ele já vai ser prorrogável automaticamente. Então, 2 anos já prorroga por outros 2, 4. Então, duração, regra, 4 anos, excepcionalmente pode durar só 2. Datas importantes para a gente pensar aqui e fazer uma análise conjunta sobre as provas anteriores. Olha, inscrições 15 de julho a 15 de agosto de 2024. A isenção de taxa, entretanto, fica até dia 25 de julho. E olha que interessante. Professor, eu tentei a isenção de taxa, mas não consegui. O prazo para pagar a taxa é bem estendido, aí vai até 16 de agosto. Então, deram um prazo bem grande aí para o pagamento, até depois da inscrição, um dia ainda depois da inscrição. E a prova, prevista para 20 de outubro de 2024, das 13 às 18 horas. Então, nós temos ali, ó, 13 a 14, 14 a 15, 15 a 16. Espera aí, professor. 13 a 14, 14 a 15, 15 a 16, 16 a 17, 17 a 18. Tava certo. 5 horas, né? Então, tá certinho aqui. 5 horas de duração, mas não são tantas questões. Nós não teremos 100, mas nós teremos 80 questões. Então, eu diria que o tempo, né, nós já fazendo uma análise da prova anterior, nós vimos prova detalhada, nós vimos provas com enunciados problemáticos. Então, percebam, ainda que a FGV e aquela comissão nomeada, né,
com aqueles profissionais da magistratura, do Ministério Público e da OAB, não tenham conseguido extrair aquela vocação, isso é muito difícil, e a prova tenha ficado com cara, com cheiro de magistratura estadual, a gente percebeu algumas peculiaridades, né? Uma delas é uma predominância que me pareceu um pouco maior, mas isso já acontecia na magistratura estadual, só um pouco maior, de questões que procuravam se importar com a prática da magistratura. Então, por exemplo, teve uma questão lá em Constitucional que, ainda que ela fosse sobre instituições da República Federativa do Brasil, perguntou especificamente qual era aquele conselho superior que na Justiça do Trabalho promove aquela supervisão orçamentária, financeira, e qual que é esse? É o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, não é isso? Lá no STJ funciona o Conselho da Justiça Federal, o CJF. Então isso se liga à prática da magistratura, é uma instituição que tem uma relevância muito forte para a magistratura, né? Nós vimos em direito penal várias questões cobrando algo que não é tão relevante para a magistratura do trabalho, eu confesso, mas que para estadual, para federal, para militar é muito importante, que é reconhecer quando o réu é ou não reincidente, questões ligadas à dosimetria da pena. Isso faz parte do dia a dia da maioria dos magistrados. Aqui eu sei que os magistrados do trabalho foram preteridos nessa relevância, nessa seleção de matérias, mas efetivamente é algo ligado à prática. Então a gente consegue perceber isso. Questões mais longas, mas vamos lá. Apesar delas serem mais longas, não são 100 questões, são 80. Isso permite uma gestão de tempo importante, olha, porque são 5 horas de 13 às 18, né? É necessário que haja o mínimo de 56 acertos, salvo se os candidatos forem negros ou indígenas, e aí o mínimo é de 40 acertos. Professor, e as pessoas com deficiência? Pessoas com deficiência foram esquecidas, né, quanto a esse requisito menor de pontuação. Afinal de contas, as ações afirmativas em relação às pessoas com deficiência são as mais antigas, não é isso? Depois nós tivemos nos concursos a introdução de reserva de vagas para negros e para indígenas. Mas aquela reserva antiga das pessoas com deficiência parece que foi esquecida, né, pela regulamentação do concurso, e não corrigiram isso, né, pelo que a gente notou. Então, mínimo de 40 acertos apenas para negros ou indígenas, sem menção às pessoas com deficiência, né? 5 horas de duração, é importante sempre fazer uma gestão de tempo de prova. Gestão de tempo de prova significa deixar tempo para analisar o gabarito. Você não pode usar 25% do tempo da prova nas 10 primeiras questões. Essa análise, essa divisão de tempo você precisa ter em mente. Você não pode depois correr nos últimos 10 minutos da prova para fazer 20 questões. Então cuidado com isso, né? Mas o tempo me parece sim suficiente, 5 horas para 80 questões me parece suficiente, ainda que sejam questões mais detalhadas, com enunciados longos, né? Pela minha experiência de prova, que é alguma experiência, né? Eu fiz algumas provas, né? Inclusive, para quem eu não disse, eu trabalhei como servidor de ensino médio no Ministério Público de São Paulo, de ensino superior na Justiça Federal, fui juiz estadual no TJ de São Paulo e trabalhei, e trabalho, aliás, como juiz federal atualmente. Então, de tudo isso que eu estou dizendo, né, de todo esse, vamos chamar assim, histórico de trabalho, que eu quero dizer que eu fiz muitas provas, né? Então estou procurando aqui trazer a minha experiência, me parece que é sim suficiente. Agora, também é importante dar pausas para o cérebro, né? Quem diz isso é a ciência. Então eu gostava de 1 hora de prova, ou 1 hora e pouco, ir até o banheiro, nem que fosse para lavar o rosto. Professor, não quero ir ao banheiro, não tem necessidades fisiológicas. Eu ia lá e lavava meu rosto, para dar aquele choque no cérebro para voltar a raciocinar quando eu voltasse, certo? Quais são as disciplinas? A primeira disciplina que é cobrada no Exame Nacional da Magistratura é Direito Constitucional. Só que o Direito Constitucional, como
sempre acontece, né, inclusive em qualquer estudo, o direito constitucional ele abrange outros ramos do direito. Quando a gente vai abrir a Constituição, nós temos a regulamentação do direito do trabalho, nós temos normas processuais, normas penais, e isso vai inclusive fazer com que o estudo do direito penal tenha que ser um estudo filtrado pelo direito constitucional. Isso já ficou até lugar comum, né? O que antes falava, olha, agora a gente vai estudar o direito civil constitucional, o direito penal constitucional. Isso para as senhoras e para os senhores, né, nesse momento, nessa altura do campeonato, já é comum. Sim, mas isso a gente percebe muito forte no Exame Nacional da Magistratura, porque olha ali, o direito constitucional, e a gente percebeu isso dos exames anteriores, pode incluir questões de direito constitucional do trabalho, direito constitucional tributário e normas constitucionais de processo penal. O que vai fazer com que nós tenhamos que estudar também processo penal, direito constitucional do trabalho e direito tributário, né? Direito do trabalho, direito tributário e direito processual penal. Via de regra é isso. Só que nós não precisaremos entrar nos detalhes. Então vamos lá. Magistratura do trabalho. É claro que as senhoras e os senhores já estarão preparados para essa questão de direito constitucional do trabalho, porque será uma questão mais básica. Será uma questão lá que vai pedir um texto específico da orientação jurisprudencial que saiu semana passada, né? Não é a regra. Não é, né? A regra ali vai ser cobrar normas constitucionais. Então, eu preciso saber o que a Constituição fala sobre o direito do trabalho, né? Inclusive, é importante lembrar que lá fala que é para ser crime a retenção dolosa de salário. Isso não foi regulado, cuidado com isso, né? Então, conhecer essas normas constitucionais, esse direito constitucional do trabalho, vai ter ali uma cobrança menor. Provavelmente uma questão ali, duas, né, do direito constitucional. Então, quem não é da área não vai ali desviar muito o foco para estudar direito do trabalho. O que acontece também em tributário. O professor não vai cair tributário avançado para mim, porque eu estou estudando para a magistratura do trabalho. Você vai estudar menos. Olha a questão do custo-benefício. Direito tributário ele está ali no meio das questões de direito constitucional. Não estou falando para as senhoras e os senhores não estudarem essas matérias. Mas aqui o peso dessas três matérias aqui, ó, vou destacá-las, é menor. É um peso muito menor. Direito constitucional que já cai em toda a magistratura, senhoras e os senhores vão nadar no estudo do direito constitucional. O seu estudo para o Exame Nacional da Magistratura vai contemplar direito constitucional de uma forma muito mais pesada. Nós estamos falando de 16 questões, ainda que nós tenhamos que fazer ali um desconto dessas outras questões que vão estar ali, direito do trabalho, direito processual penal e direito tributário. Então a mesma coisa, professor, eu estou estudando para a magistratura do trabalho. Eu preciso entrar de cabeça no processo penal, entender a diferença entre arquivamento direto e arquivamento implícito, entender a teoria da prova, a questão do reconhecimento de pessoas de forma detalhada, estudar a serendipidade. Olha, não me parece que é o caso pelo custo-benefício. Aqui você vai estudar os temas processuais penais mais relevantes. Pode cair um julgado, claro, mas dentro das normas processuais penais que estão na Constituição. Então, um estudo um pouquinho menos aprofundado. Por quê? Para você aproveitar outras questões. Porque aqui direito constitucional vai cair pesado. Olha. A gente viu caindo, né, tanto uma parte teórica, alguns julgados. Eu preciso saber das normas constitucionais. Caiu lei seca, né? Na verdade, seria Constituição seca, né, professor? Caiu. Caiu o texto da Constituição. Preciso saber bem? Preciso. Né? Olha o número de questões. Depois nós vamos ter direito administrativo, e aqui eu vi cobrança, né, de improbidade, eu vi cobrança de texto de lei, de julgados. O Exame Nacional da Magistratura ele tem uma tendência a cobrar precedentes de uma forma muito aprofundada. Olha, caiu no primeiro Exame Nacional da Magistratura
e aqui eu estou falando da minha matéria, mas não tem como, né? Como eu entendo mais de direito penal, é quase impossível para mim não fazer uma análise mais aprofundada de penal. Mas ali caiu a modulação dos efeitos da decisão do direito de direito penal sobre prescrição, uma modulação que o Supremo fez, dizendo, olha, nesse caso aqui, como eu entendi que eu já posso executar a pena, que eu só posso executar a pena depois do trânsito em julgado, eu vou modular o meu entendimento sobre o início da contagem do prazo prescricional da pretensão executória. E o Supremo disse, olha, agora eu estou entendendo que já que o Ministério Público tem que esperar o trânsito em julgado para ambas as partes, a prescrição só vai correr dali. Só corre da prescrição para ambas, do trânsito em julgado para ambas as partes. A prescrição só corre dali. Mas isso não vai retroagir, porque já teve várias prescrições decretadas. Isso só vai valer do julgamento que determinou que a gente tem que esperar o trânsito em julgado para ambas as partes, né, mudando o posicionamento do Supremo, retomando o posicionamento anterior, só vale dali para frente, dali para cá. Então o Supremo modulou, caiu a modulação dos efeitos. O que eu quero dizer com isso? A jurisprudência está pesada no Exame Nacional da Magistratura. Então eu vou ter que ficar de olho nos informativos. Claro, a ideia dos professores é transformar os informativos em algo mais palatável. Fica muito mais fácil estudar os informativos do que ficar lendo, né? Informativo da STF, informativo da STJ. Mas se for a sua opção, leia os informativos. Ah, eu vou acompanhar pelas aulas do verbo jurídico. É uma boa opção também. Mas, professor, eu prefiro ler os informativos. Então vai lá e leia os informativos. O que você não pode é deixar de estudar jurisprudência, né? Jurisprudência teve uma cobrança muito forte. Então aqui a gente sabe que improbidade, por exemplo, é bem provável que caia pelo menos uma questão aqui dessas 10 questões. É algo bem esperado. Noções gerais de direito e formação humanística, que já estava na resolução do CNJ, não é isso? Então quem está estudando para magistratura em tese já vinha de olho em noções gerais de direito e humanística. Então aqui a gente vai ter que manter esse olhar, né? Que eu sei que são matérias mais amplas, né? É um custo-benefício menor, mas a gente não pode deixar de lado. São 6 questões. Aqui eu quero chamar a atenção para direitos humanos. Professor, o que eu faço aqui? Olha, direitos humanos, 6 questões e a gente viu uma cobrança pesada de aspectos doutrinários, né? O que é o universalismo? O que é o relativismo nos direitos humanos? Isso é uma matéria eminentemente teórica, né? Mas eu também preciso conhecer os julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O sistema, né, que eu digo americano, porque é das Américas, né? Não confundam, né? Sistema americano no sentido de das Américas, não estadunidense. O sistema americano de proteção de direitos humanos tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa corte ela pode julgar inclusive casos envolvendo o Brasil. Ela vai ter como parâmetro o Pacto de São José da Costa Rica, a Corte Internacional, a Convenção Americana de Direitos Humanos. Essa corte produz uma jurisprudência que será cobrada. A gente percebeu isso, uma cobrança pesada. Eu preciso conhecer os tratados e os organismos, né, envolvendo direitos humanos e a sua proteção. Preciso conhecer a jurisprudência. Então aqui a gente percebeu que eu vou precisar de um estudo forte aqui em direitos humanos pela cobrança anterior. Processo civil, aqui eu sei, né, que, professor, o processo trabalhista é mais importante para mim, mas ele aplica supletivamente. Então essa matéria não é tão estranha para todo mundo, mas a gente vai ter que ter uma atenção a ela. Achei a cobrança, pelo que eu vi dos professores de processo civil, uma cobrança até razoável. Direito civil, o pessoal até achou complexa a prova anterior, né? O famoso caso que caiu lá da árvore, né? Foi uma pitangueira, não é isso? E nesse caso aqui nós vimos também uma cobrança muito forte doutrinária. Prova, mais uma vez, eu preciso saber lei seca, eu preciso saber jurisprudência sempre.
Direito empresarial, uma prova complicadinha, também estava conversando com o professor de Direito Empresarial aqui, 6 questões. Direito Civil, muito mais, 12 questões, né? Que mais uma vez o pessoal da Magistratura do Trabalho vai ter que fazer uma imersão em Direito Civil que me parece maior do que o habitual para passar pelo Exame Nacional da Magistratura. Depois, pelo menos, fica com 4 anos de habilitação, né? Nesses 4 anos, quem estuda para a Magistratura do Trabalho vai poder voltar suas atenções com mais vigor para aquilo que efetivamente cai, assim como na magistratura militar. Aqui, pessoal, eu sei que o edital, vamos para a tela, está escrito direito processual penal, mas a gente pode analisar para o passado, ver a regulamentação, nós podemos analisar a prova anterior e nós sabemos que é direito penal, porque inclusive processo penal está aqui dentro do direito constitucional. 12 questões. Aqui, o que cai em direito penal, professor? O que nós vimos cair em direito penal? Qualquer questão pode ser cobrada, né? Cobraram corrupção em transação internacional. Um crime que eu nunca vi na prática, que é raríssimo na prática, que envolve um funcionário público estrangeiro que é corrompido por um brasileiro. A questão não foi difícil do ponto de vista, né? Vou explicar. Do ponto de vista de aprofundamento teórico ou jurisprudencial, era conhecer o tipo penal. Conhecer que lá, por exemplo, o dar a vantagem é crime naquela corrupção ativa. Sendo que a corrupção ativa comum genérica do artigo 333 não tem esse verbo dar. Então aquela pessoa que é compelida pelo funcionário público a dar um suborno e cede e entrega esse suborno, ela não responde por corrupção ativa. Mas na corrupção ativa em transação internacional, comercial internacional, lá existe essa punição. Então percebam que cobrou ali uma letra de lei, no final das contas, né? Só que um tipo penal mais raro. Agora a gente teve muito o quê? Nós tivemos muita cobrança da diferença entre furto mediante fraude e estelionato. Nós vimos cobrança de crimes contra a dignidade sexual, como eu já esperava. A gente espera que venha a cobrança de racismo na próxima prova. Não é isso? Difícil dizer que não vai cair, né? Porque está lá separado, racismo. E racismo pode cair homotransfobia, pode cair alteração de janeiro de 2023, que levou a injúria racial para a lei de racismo, a lei 7.716 de 1989. Nós temos a possibilidade de cobrança de lei de abuso de autoridade. E nós vimos no exame nacional anterior a cobrança da lei de terrorismo e a lei dos crimes ambientais. A lei do terrorismo não estava no edital, é muito mais questionável. Professor, será que dava para cobrar isso? Será que não deveriam ter anulado a questão? Mas como assim? A lei do terrorismo não está no edital. Eu segui nos meus estudos aquilo que estava no edital do exame nacional, professor. Bem questionável, concordo. Acho que havia abertura ali para anular aquela questão. Como professor, parece que não está. Agora, quanto à questão que caiu a responsabilidade penal da pessoa jurídica, vale lembrar que esse tema está no edital. E a responsabilidade penal da pessoa jurídica, apesar dela ser possível em outros delitos, inclusive alguns até enxergam que a própria Constituição faz essa referência, além dos crimes ambientais, a única lei que até hoje regulamentou a responsabilidade penal de uma pessoa jurídica foi a lei dos crimes ambientais. Então, por isso, quando nós falamos hoje no Brasil de responsabilidade penal da pessoa jurídica, lei dos crimes ambientais. Por quê? Porque foi a única hipótese em que o legislador previu penas próprias e um sistema de responsabilização da pessoa jurídica. Então, apesar de questionável, me parece que ali era cabível que a banca efetivamente cobrasse a lei dos crimes ambientais, porque ela estava falando de responsabilidade penal da pessoa jurídica. O que nós vimos em direito penal? Aquela cobrança que a FGV sempre faz. Trazer um caso concreto e cobrar qual é o crime praticado. E aí eu preciso de entendimento doutrinário, entendimento jurisprudencial. É bem possível que na próxima prova nós tenhamos furto, extorsão, crimes contra a administração pública, roubo, crimes que são constantes
né, na prática criminal. Nós tivemos também no âmbito penal uma cobrança de crimes contra a dignidade sexual e eu espero que isso se repita. Por quê? Porque se há essa transversalidade com direitos humanos, é na tutela da dignidade sexual que nós vimos a maior relação entre o direito penal e os direitos humanos. Por quê? Porque os direitos humanos, né, que o pessoal critica, direitos humanos só vêm para proteger o criminoso, professor. A gente sabe que não é isso, né? Direitos humanos vêm para proteger todos nós de, inclusive, acusações improcedentes. Se nós formos acusados de um crime e nós não cometemos, são os direitos humanos que nos assegurarão direito a um julgamento justo, a possibilidade, em regra, de responder por isso em liberdade. Mas os direitos humanos também têm uma faceta ofensiva sobre o direito penal. Porque várias das condenações que o Brasil sofreu na Corte Interamericana de Direitos Humanos são, na verdade todas, são sobre falta de tutela da vítima por um processo penal ineficiente. Por um sistema criminal que não alcançou os agressores e deixou a vítima sendo agredida. Nós tivemos inclusive o caso da Maria da Penha, que foi honrada, né, com o apelido da Lei 11.340 de 2006. Que ela foi procurando, Estado, me ajuda, eu estou sendo agredida em casa, até que ela vai parar numa cadeira de rodas. Né? Então essa relação ela fica muito forte. Agora, vai cair só isso? Não, a gente já viu cobrança de furto mediante fraude e estelionato. Duas questões tratando dessa diferença, ainda que de forma implícita, por quê? Porque isso é um tema relevante doutrinário, porque isso mostra entendimento prático das questões. Então, alguma coisa de prática teve, professor? No concurso? Claro que teve. Professor, então, como que eu vou me preparar para esse Exame Nacional da Magistratura, né? Olhando as questões anteriores e pensando, como que eu posso me preparar? Bem, primeira coisa é olhar para essas disciplinas aqui, e você vai precisar passar por essas disciplinas para fazer uma preparação muito boa. Então você vai lá dividir o seu tempo de estudo, o seu organograma, e você vai ter que dar peso diferente para essas disciplinas. É assim que você vai ter que organizar o seu estudo. Então vamos dar um exemplo, olha aqui. As disciplinas principais aqui, processo civil, civil e direito penal. A gente pode até fazer assim, olha que interessante. Vamos dividir aqui, ó. Eu vou usar aqui o finalzinho. Vamos imaginar que a gente faça assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Como que eu faço, professor? Vamos lá. Ó. Na segunda-feira, se eu estou me preparando para o Enem, eu vou me preocupar mais com as matérias do Enem, né? Então, eu vou colocar aqui direito constitucional. Na terça-feira, eu vou colocar o direito administrativo. Vou colocar processo civil na quarta. Quinta-feira, direito civil. Sexta-feira, eu vou colocar o meu direito penal do meu coração aqui na sexta. Professor, e as disciplinas menores? Aí eu venho com as disciplinas menores, ó. Direito constitucional, eu já vou ter que estudar um pouco de tributário. Eu já vou ter que estudar um pouco de processo penal. Próprio processo penal. Porque não cabe muito aqui, né? No esqueminha que eu fiz. Então, eu vou deixar quieto aqui. Direito administrativo, eu posso colocar junto direitos humanos. Na quarta que eu estudo processo civil, eu posso colocar junto direito empresarial. Junto com o direito civil, eu posso colocar noções de direito e humanística.
Olha que interessante. Aí o que faltou? Nada, né? Eu posso jogar, então, por exemplo, direito do trabalho, que eu vou ter que estudar menos, direito penal é pesado, porque são 12 questões, ali na sexta junto com o direito do trabalho. O que eu mostrei aqui? Eu mostrei que na sua preparação do Exame Nacional, e aqui vai depender da sua visão, professor, ainda vai demorar muito prestar o Exame Nacional, né? Eu não me inscreverei nesse ainda, estou me formando, eu vou só no próximo. Eu já estudaria para o Exame Nacional, porque depois dessas matérias você vai aproveitar. Eu sei que maior medida para a magistratura estadual, mas você vai aproveitar para todas. Direito constitucional e direito administrativo cairão para a magistratura trabalhista, não é isso? Então, eu já começaria desde já. Mas se você não quiser, então estude aquelas que caem para a sua magistratura e perto da prova, né, se não for prestar esse exame agora, mude o seu foco. Mas eu, a partir de agora, o que eu faria? Eu já faria o meu cronograma com base nessas disciplinas, analisando o peso que elas têm na prova. Então percebam que direito penal está ali com o direito do trabalho, que cai menos, cai no direito constitucional, porque eu vou precisar estudar umas 3 horas de direito penal, 3 horas e meia, eu coloco ali meia hora de direito do trabalho. Posso pôr tributário ali junto também, né, professor? Pode. Pode colocar trabalho e tributário aqui junto, né? E eu vou tirar o tributário aqui e vocês estudam constitucional e processo penal, que é pouquinho. Processo penal cai poucos na segunda. Direito constitucional mais pesado, né? Olha, direito administrativo tem um peso um pouco menor, então tá junto com direitos humanos, que eu vou ter que estudar bastante. Processo civil tá junto com empresarial, porque são 18 questões juntos. Civil e noções gerais de direito e humanística, idem, 18 questões. Então por isso que eu achei que estava na tela, estou aqui conversando, olhando para a tela, desculpem. O que nós temos ali? Uma análise de peso. Professor, o que seria feito no sábado? Pessoal, sábado para mim seria assim. Não é descanso não, viu pessoal? Descanso, a não ser que haja uma questão de crença religiosa e precise inverter. Para a maioria aqui fica a dica de sábado. O que os senhores farão? Revisão mais questões. Professor, eu reviso só por questões. Tudo bem. Tem gente que faz isso que já foi aprovada assim. Não vou falar para não fazer. Mas se quiserem uma dica minha, vocês vão fazer revisão e questões. Então, sábado de manhã, né? Para quem não trabalha no sábado, para quem está na área jurídica é mais comum folgar no sábado, né? Se trabalhar, tudo bem, vai começar mais tarde. Lá de manhã você vai fazer uma bela de uma revisão. Vai começar cedo até a hora do almoço, né? Até alguém te chamar aí da sua família, ou se estiver sozinho aí, até a sua hora de sair para comer, de preparar a sua refeição. Revise. Revisa aquilo que estudou na semana, porque o nosso cérebro ele vai perdendo o conhecimento adquirido. Então, se você for demorando para fazer essa análise, se você for demorando para revisar aquilo que foi estudado, a matéria vai se perdendo na sua memória. Então é fundamental que exista essa revisão em algum período do dia. Professor, como que eu reviso? Eu vi na televisão, eu vi na internet que tem gente que gosta de fazer aquele esquema 30, 14, 7. Eu vi pessoas que fazem o 6 por 1, que fazem o 5 por 1. Eu vi pessoas que fazem a revisão diária. Pessoal, é óbvio que eu poderia vir aqui e falar, existe um método Michael Procópio de revisão, eu vendo um sistema de revisão, vocês podem adquirir, e aí o meu método de revisão é implacável. Mas não, né? Eu não acredito nisso, né? Sendo muito sincero, eu acredito que a revisão ela é necessária. Mas a forma de revisar pode variar de pessoa para pessoa. Eu estou falando de achismo? Não. Eu estou falando só da minha experiência, porque obviamente que eu prestei concurso. Não, né? Também não. Eu estou dizendo de algum tempo estudando, né? Eu leciono para concurso, eu estudo para concursos há muitos anos, né? Primeira posse que eu tomei foi em 2010. Olha isso.
Já tem uns 15 anos, né? Porque considerando que eu estudava antes disso, então tem mais de 15 anos aí de ver as provas, de acompanhar as provas. Agora, além disso, tem a minha atividade de docente desde 2017. Então, estou explicando de onde vêm essas informações. E, por fim, eu já falei com muitas pessoas aprovadas, tanto quem foi aprovado comigo, como eu fiz vários encontros com alunos aprovados. Já sentei, tomei café, bati papo, olha o que funcionou, né? O que da minha aula foi proveitoso? Olha como você organizou os seus estudos, você via minhas aulas em vídeo, você lia livros, material escrito, como que foi sua preparação? E aí eu notei que quando a pessoa usa um bom curso como o Verbo Jurídico como referência, isso é aquilo que eu chamo de catalisador, de acelerador de reação, né? Não significa que se você não estudar aqui conosco, né, de quem não está estudando, não vai passar. Eu nunca vou dizer isso. Agora o que eu estou dizendo é que o papel do professor é facilitar. Então vou dar uma aula de penal, eu sei que existe um universo de julgados do STJ, do Supremo Tribunal Federal, diversos dispositivos no direito penal, legislação penal extravagante, então o céu é o limite. Mas eu sei o que cai mais. Eu sei que você precisa estudar os crimes contra a administração pública muito mais do que os crimes contra a incolumidade pública numa prova normal. Agora aqui no Exame Nacional da Magistratura já houve um filtro. Não cai a parte especial inteira do Código Penal. Mas além disso eu vou indicar, olha, esses crimes são mais relevantes. O furto, nossa, a FGV adora o crime de furto. Por quê? Porque o crime de furto é o crime da delegacia, do dia a dia, o crime que está ali todo o tempo chegando no STJ. Aí o STJ diz que aplica a majorante do repouso noturno ao furto simples e qualificado, depois muda de ideia, diz que só aplica ao furto simples. As bancas adoram isso, porque ela tem tese para te cobrar, e a tese ela vai diminuir a possibilidade de recursos, de discussões, de impugnações ao resultado. E eu terei, além disso, né, além dessa facilidade, eu terei muito material. Eu consigo ver aquele candidato que está atualizado, que está com a matéria em dia. E, inclusive, aqui mais uma vez, na sua preparação para o Exame Nacional da Magistratura, a jurisprudência, e aqui eu vou colocar aqui, ó, a gente vai chamar de júris. A jurisprudência, ela vai ter um papel de destaque na sua preparação. Aquilo que o STF, aquilo que o STJ julgam, inclusive com uma proximidade muito grande da sua prova, provavelmente serão objeto de incidência de alguma questão. Então vamos lá, professor. Então no sábado, revisão e questões, mas essa revisão funciona? Ora, depois de conversar com tantos alunos, eu percebi que aprovados, inclusive aprovados com notas muito boas, fizeram métodos de revisão diferentes. Eu já vi gente aprovada fazendo revisão, revendo o material, só por meio de questões. Gente que fazia revisão desorganizada, fazia uma revisão. Agora, o que eu acho mais produtivo? É esse sistema que eu coloquei na tela, em que você vai estudar pelo menos 4 horas por dia. Por que eu estou falando pelo menos? Eu sei que você... Professor, minha realidade é outra. Eu trabalho, tenho filho pequeno em casa, eu sei, mas tente apertar para 4 horas. Consigo 3, professor, estuda 3. Agora o ideal, se eu puder fazer espremer o seu tempo, né, criar uma rede de apoio para te ajudar nesse período, seria 4 horas diárias. Acho que esse é um tempo ideal para quem está trabalhando, estudando, que foi o meu caso, né? Então tenho a minha empatia, é cansativo. Tinha dia que eu chegava do trabalho, né, eu dormia um pouquinho, cochilava meia hora, para o cérebro voltar para o lugar, né? Eu dizia que essa era a minha
atividade para o cérebro pegar no tranco de novo, né? E aí eu cochilava e voltava, pronto, agora eu vou estudar. Tomava cafezinho, né, de praxe, comum na vida do concurseiro, do concursando, e aí eu começava a estudar. Então aqui eu estou trazendo um esquema que seria aquele, o pessoal chama 5 por 1, não é isso? Então estou estudando sexta, sábado, domingo, segunda, sexta, eu estou começando por sexta, por isso que está dando errado. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e aí no sábado eu usava como dia de revisão. O domingo eu poderia descansar, mas normalmente eu abria alguma coisa, dava uma olhada, revisava, via uma prova, olhava informativo, né? Agora se a pessoa acha, eu preciso desse dia para descansar, eu acho que é saudável também. Não se esqueça de colocar descanso, né, na sua rotina. Não adianta nada estudar igual louco uma semana e depois abandonar os estudos. Então precisa ser algo que você consegue manter, né? Ainda que, claro, a prova é essa semana, vou meter o louco aqui, professor, como se diz popularmente, né? Vou ligar o modo hard, tudo bem, liga o método modo hard porque é a semana da prova, né? Mas a longo prazo você precisa de uma rotina que você consiga sustentar, né? Que você consiga manter. Então essa ideia aqui é uma ideia ali do 5 por 1 de revisão. Como você vai revisar? Você pode voltar nas matérias e olhar aquilo que você grifou. Você pode fazer um flashcard, né? Fazer os cartões enquanto você está estudando, depois usar esses cartões. O pessoal usa um aplicativo chamado Anki, né? ANKI, não é isso? Eu usava papel mesmo, né? Eu era mais analógico. Comprava aquelas fichas em papelaria. E aí eu fazia direito penal, eu fazia minhas fichinhas. Você pode fazer no Word, né? O seu editor de texto. Pode fazer em folha sulfite. Ah, professor, eu gosto de pegar meu material e grifar, depois eu vou só nas partes grifadas. Excelente método. O importante é que você revise. Eu não tenho aqui, até porque isso pode variar pela sua programação neurolinguística, um direcionamento que eu vou dizer assim, olha, você precisa fazer a revisão assim. A sua revisão precisa ser feita dessa forma, já disse que não. Mas uma coisa eu tenho por certo, a ciência indica que se você não revisar vai ser muito mais difícil absorver aquele conteúdo. O nosso cérebro perde informação. Então sim, é necessário realizar essa revisão. É necessário que você volte àquilo que você estudou. Se você não ficar voltando e revisando, a sua mente vai perder aquela informação, né? Em direitos humanos, você vai precisar de um estudo muito mais específico. Então, você pode vir aqui no verbo jurídico e ter, né, obviamente, aulas direcionadas, você terá aulas direcionadas em direitos humanos. E aí, a minha dica vai precisar ser uma abordagem aprofundada, teoricamente, vai precisar ser um estudo que contemple os estudos dos tratados de direitos humanos e que olhe para a jurisprudência. Então, se a jurisprudência da Corte Interamericana dos Direitos Humanos lá atrás, ela era irrelevante para concursos públicos de carreira jurídica, isso se alterou totalmente. A gente tem uma relevância muito grande, eu diria que até crescente. Eu tenho uma percepção de que isso vai se aumentar, que isso vai se aprofundar. Cada vez mais nós vamos ver esse diálogo de cortes, nós vamos ver julgados do próprio Supremo Tribunal Federal fazendo referência à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós já vimos isso recentemente acontecendo na apreciação do tema do desacato. Lá atrás nós já tivemos na prisão do depositário infiel, né? Um diálogo de cortes, uma consideração daquilo que está na Convenção Americana de Direitos Humanos. Mas abordando jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente pode ver os votos dos ministros, especialmente o ministro Fachin, o ministro Barroso, sobre a subsistência ou não do crime de desacato em razão daquilo que se prevê no Pacto de São José da Costa Rica. A Corte Interamericana de Direitos Humanos ela não chegou a julgar a lei de desacato do Brasil,
mas a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, aquela que funciona como órgão de acusação, aquela que funciona como um ministério público, se me permitem a comparação, né, quanto às funções, a comissão ela tem uma posição muito dura com relação ao desacato, que o desacato ele é antidemocrático, ele é um crime que tira o poder de crítica do cidadão quanto à atuação dos agentes públicos, submete os agentes públicos a uma proteção maior da honra, quando na verdade eles devem estar submetidos a um escrutínio maior, devem ser mais fiscalizados, ter a vida mais exposta ao público para fim de controle popular. Então a Comissão Interamericana, não a Corte, tem uma posição muito rígida quanto a isso, entendendo que não se deve ter a criminalização do desacato. A autoridade pode ter a proteção normal dos crimes contra a honra. Mas o Supremo disse, olha, eu vou olhar para a jurisprudência. Ele analisou a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e disse, olha, não, o desacato que está aqui no Código Penal não se incompatibiliza com a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Ele disse, olha, inclusive é uma punição que tem por fim proteger a função pública, não o agente público. E aí manteve-se a criminalização do desacato no Brasil. O que nós vimos nesse julgado foi um interessante debate que envolveu a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E isso a gente vê agora refletido no concurso. Voltando para a análise do edital, e aqui eu parei, senão fica até cansativo, né? Eu parei de forma intencional para a gente fazer essa análise sobre o conteúdo programático e analisar aquilo que a gente poderia usar para estudar. E aqui nós temos a parte dos resultados e recursos. Ó. O gabarito preliminar da prova será publicado na internet, nos sítios eletrônicos ali da FGV, né, conhecimento.fgv.br, lá na parte do ENAM, e no site da Infam, que é a Escola Nacional da Magistratura, vinculada ao STJ, na data provável de 22 de outubro. Então, só para lembrar, a prova dia 20 de outubro, dia 22, a data provável do gabarito. O que mais que nós temos, professor? Nos 2 dias seguintes, a publicação do gabarito oficial preliminar, a pessoa examinanda que desejar poderá interpor recurso, houve anulação, né, na prova anterior, através de formulários próprios, por meio do sítio eletrônico conhecimento.fgv/exames/enam/segundo exame, né, 2 exame ali. Conteúdo. O anexo 1 traz o conteúdo programático. Em todas as matérias deverão ser considerados os enunciados de súmulas, sejam eles vinculantes, né? Só o Supremo Federal tem súmula vinculante, ou não, recursos repetitivos, fixação de tese, né? Aqui eu já falei sobre isso, o STJ tem teses fixadas, por exemplo, tese relacionada à não possibilidade de aplicação da majorância do furto praticado no repouso noturno quando se trata de furto qualificado. A gente já teve tese sobre o estupro de vulnerável, a tese de que o consentimento, o relacionamento amoroso não afastam a configuração do crime. Depois essa tese, inclusive, virou súmula. Então, por isso que eu brinco às vezes com os alunos, né, que tese é um filhote de súmula. Às vezes até vira súmula, quando o tema é importante, continua sendo aplicado reiteradamente, o tribunal fala assim, vamos pegar essa tese e transformar em súmula? Mas essa tese é uma transformação do sistema brasileiro, que ele era conhecido, quando a gente estudava lá atrás, como sistema de civil law, que é importante a lei. Diferente do sistema de common law, eu vou ver filme dos Estados Unidos, da Inglaterra, o sujeito fala, olha esse caso Rainha versus Sleep. Olha esse caso, fulano versus Estado da Virgínia. Esse caso aqui, olha, foi julgado assim e tal. Uma visão, né, diferente do direito. Um sistema de precedentes.
de julgamentos anteriores que servem de paradigma para outros julgamentos. Então, ainda que o nosso sistema não tenha totalmente se transformado para outra família, o que a gente vê é uma aproximação desses sistemas. E aí o Brasil hoje tem um sistema de precedentes. A gente ainda está mudando a mentalidade com relação a isso, mas eu já acho que mudou demais nos últimos anos. E hoje a gente vê muita fixação de tese a ser aplicada pelos outros órgãos do Poder Judiciário. Isso cai na sua prova. Então, quando eu tiver súmula, eu preciso saber das súmulas, das teses fixadas no recurso repetitivo e mesmo o entendimento dominante. Então, às vezes, algo não virou ainda uma tese, mas já é um entendimento vinculante e aí eu preciso conhecer isso. E aí você precisa olhar o edital. Inclusive, sabe como que eu gostava? Eu gostava de, enquanto eu estava fazendo o estudo, eu ia riscando. Eu imprimia o edital, mas hoje não precisa, você pode colocar no Word, né? E ir riscando as matérias que vão sendo estudadas. Isso dá até uma sensação boa. Nossa, professor, eu estou evoluindo, né? Isso ajuda e também vai fazer com que você não estude matéria que não deve. Então, vamos lá. Por exemplo, direito penal. Vou de novo para a minha matéria, porque aí eu posso opinar com muita tranquilidade, né? Mas eu vi a prova nos outros temas também. Quando eu falo de direito penal, a parte geral a gente precisa estudar tudo, não tem como fugir. Os termos são amplos, acaba que um tema puxa o outro. Para eu aplicar a pena, eu preciso saber concurso de pessoas. Para eu saber aplicar a pena, eu preciso saber concurso de crimes. Porque se o concurso for formal, eu vou aplicar a pena de um dos crimes com uma causa de aumento. Então, na parte geral, tudo cai. Vou resumir para as senhoras e para os senhores. Agora, na parte especial e na legislação penal extravagante, o edital restringe. Não são todos os crimes da parte especial que vão ser cobrados e não é toda a legislação penal extravagante que vai ser cobrada. Então aí a gente vai ter que temperar esse nosso estudo, sabendo que nem tudo vai ser cobrado. Então olhe para o conteúdo programático, né? Vá riscando lá, né? Em direito penal a gente vai ver duas teorias destacadas, teoria do domínio do fato e teoria da imputação objetiva. Teorias destacadas no edital, que é mais por tema, mas duas teorias foram destacadas lá. Que é interessante, né? A gente viu basicamente dois temas da legislação penal extravagante. Racismo e abuso de autoridade. É um tema que eu também aposto que vai ter uma relevância maior. Então, olhe para o edital. Olhe para o edital para saber aquilo que pode ser cobrado. Responsabilidade penal da pessoa jurídica está lá. Descriminalização e despenalização. A gente teve o tema julgado pelo Supremo recentemente, que considerou que houve descriminalização quanto ao usuário de drogas. Que o artigo 28 da Lei 11.343 não está tratando como crime, que aquilo é uma infração administrativa. Esse tema eu preciso conhecer. Essas teses fixadas pelo Supremo ali eu preciso saber, né? Isso é um tema relevantíssimo. Nós tivemos julgamento da lei das estatais em direito administrativo. Eu posso ter políticos ocupando cargos em estatais? O próprio Congresso Nacional aprovou a lei dizendo que não pode, que há restrições. E o Supremo declarou isso é constitucional. Eu vou modular os efeitos, né, porque já teve gente nomeada antes, por liminar do ministro Ricardo Lewandowski, mas daqui para frente vale. Isso eu preciso saber. Agora, como eu falei, fazer todo esse caminho sozinho, professor, eu consigo estudar para o ENAMA então. Claro, não vou mentir, consegue. Agora, estar junto com o verbo jurídico, estar junto com o curso, com professores com experiência, vai fazer com que eles possam apontar, olha, isso daqui cai mais. É aquilo que eu procurei fazer nesse tempo. Sei que eu falei bastante, né? A gente fez aqui uma análise tranquila do edital, a gente ainda vai ficar mais um pouco aqui. Mas nesse tempo eu já fiz uma análise tranquila e detida do edital, a gente conversou com calma. Isso tudo é para facilitar o seu caminho, para pavimentá-lo. E aí, conheça então, e aí esse é o convite, o preparatório que vai garantir a sua aprovação
no Exame Nacional da Magistratura? Pacote da Magistratura mais ENAM 2024. Então, o pacote regular, para quem está estudando para a magistratura, com aquelas disciplinas que caem no edital da magistratura, e o edital específico do Exame Nacional da Magistratura, que é o Exame Prévio 2024. Aí encontrarão, inclusive, aulas minhas, né? Minha aula de teoria do crime já está lá prontinha, já estamos gravando outra. Mais de 320 horas de conteúdo. Professor, como que eu faço para revisar? Tem mapas mentais. Inclusive, eu gostava muito de fazer mapa mental. Quando virem minha aula, né? Vão ver que a teoria do crime está lá. Fato típico, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Culpabilidade, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Isso é um mapa mental. Para que serve esse mapa mental? Para eu visualizar a aula, para eu ativar outra forma de aprendizado. Olha a programação neurolinguística. Tem gente que aprende pelo movimento, pela explicação do professor. Tem gente que o tema fica gravado na mente quando lê. Tem gente que quando vê a figura é mais visual. Tem gente que escuta e apreende aquilo que foi explicado de uma forma muito mais aprofundada. Isso tudo é explorado aqui. Então, mapas mentais para auxiliar, raio-x das questões, analisando aquilo que foi cobrado, o que tem naquela questão, como entender a questão. É importante que, além de você saber a matéria, além de conhecer lei seca, doutrina e jurisprudência, você tem aquilo que a gente chama de estudo de banca. O que é isso, professor? Estudo de banca é conhecer quem vai te examinar. Mas peraí, professor, direito penal é enorme. O que a FGV vai cobrar? Vai cobrar Zaffaroni? Criminologia pesada? Ou eu olhando para as questões anteriores do ENAM, eu vejo muita questão pedindo para eu reconhecer qual é o crime cometido, que é o caso. Muita questão vendo a aplicação da pena, se o réu é reincidente ou não. E julgados importantes em matéria penal. É a segunda opção, professor. Então você está conhecendo a FGV. Porque em direito penal você pode cobrar o mundo, né? Você pode pegar direito penal econômico, ir lá para o Luiz Greco, entender a fundo o que Roxin defende. Você pode cobrar Nelson Hungria. Mas conhecer a banca te direciona. Olha, tem sido cobrado isso em penal. Eu sei que eu preciso saber ler o enunciado ali e distinguir qual é o crime que foi praticado. Eu vou precisar conhecer a jurisprudência do STJ e do STF muito bem. Acompanhar julgados recentes. A FGV tem cobrado isso, professor. Exato. Isso é fazer um raio-x das questões e isso vai te ajudar muito mais na preparação. Porque aí você vai saber não apenas a matéria, mas aquilo que se cobra, aquilo que é efetivamente cobrado. Planejamento de estudos, um auxílio, né? Eu já procurei ali traçar em linhas gerais, mas um planejamento muito mais completo. E professores da área, né? Como eu falei, eu, por exemplo, exerci o cargo de juiz de direito substituto do Estado de São Paulo, fui juiz estadual. Atualmente sou juiz federal, já exerci minhas funções na 6ª região Minas Gerais, e atualmente na 1ª região. Agora eu estou convocado, não estou atuando na primeira instância, estou auxiliando em tribunal, mas já atuei em ambas as áreas, prestei o concurso das duas áreas, já fui servidor. Então essa experiência é aquela que a gente procura passar para cada um dos senhores e das senhoras. Aqui eu vou falar um pouco do nosso intensivo do Exame Nacional da Magistratura. Aulas atualizadas, olha, com juízes de direito, juízes estaduais, juízes federais e juízes do trabalho. Materiais de apoio complementares para a preparação maior. Então aí, materiais para auxiliar, direitos humanos, professor, o que vai cair em penal? Então vai ter material para o seu estudo também, para o seu estudo escrito, não apenas as videoaulas, mas também materiais de apoio. Didática objetiva e diferenciada. Inclusive, houve uma seleção dos temas que cada professor
tem expertise, a seleção de professores de um quadro amplo aqui para te darem esse suporte para o Exame Nacional da Magistratura, com didática objetiva e diferenciada e cronograma de estudos para o Exame Nacional da Magistratura. Então, né, claro, eu dei aquela visão geral, olha, aqui você pode dividir, você pode pegar os pesos de cada disciplina e organizar o seu tempo, mas, claro, aqui um cronograma muito mais completo para você passar pelo conteúdo do edital. Então, isso tudo aqui é a preparação que o Verbo Jurídico tem para lhe auxiliar dentro desse universo que é o direito, como se preparar para aquilo que vai ser cobrado no Exame Nacional da Magistratura. Então nós falamos sobre gestão de tempo de prova, nós falamos sobre divisão das matérias e organização dos seus estudos. Você precisa ter um material atualizado, não perca questões estudando por material desatualizado. Então por isso é importante mais uma vez o curso, né? Ah, professor, eu tenho um livro em casa de 2023, né? Tem um livro de 2022, você vai precisar ficar de olho se mudou a lei seca. A gente teve várias atualizações legislativas, né? Direito penal, por exemplo, a injúria racial saiu do Código Penal e foi para a lei de racismo, a lei 7.616 de 1989, que inclusive está no edital do Exame Nacional da Magistratura. Nós tivemos a introdução da lei do bullying, né, com a introdução do crime de intimidação sistemática ou bullying no Código Penal. Isso tudo pode ser objeto de cobrança. Nós também sabemos, né, que há uma cobrança de jurisprudência muito recente, isso eu já reforcei muito, mas não é possível deixar de lado lei seca, jurisprudência, doutrina. Então nós vimos aspectos doutrinários lá em direitos humanos, aí eu dei o exemplo do relativismo versus universalismo nos direitos humanos. Eu vou precisar estudar a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, isso é uma novidade. Eu vou precisar tocar nesses pontos também. E eu vou precisar, claro, ter foco nos meus estudos. Mais uma vez, não adianta estudar a primeira semana certinho e aí na outra semana ir decaindo no seu ritmo. Esses são erros de preparação, a gente pode falar sobre esses erros na preparação, né? A pessoa usar material desatualizado, não manter um ritmo e uma constância na busca dos seus objetivos, não ter uma preparação de jurisprudência, não adianta conhecer tudo de Nelson Hungria, chegar na prova e dizer que a extorsão se diferencia do roubo pela conduta da vítima, sendo que não é o entendimento atual do STJ. Olha que interessante. O STJ diferencia se o comportamento da vítima é imprescindível ou não para a gente ter a vantagem. Por isso que se apontar a arma e querer o relógio, não importa se a vítima entregou ou se ele tirou do punho da vítima. O crime é roubo, porque ele conseguiria aquilo independentemente da ajuda da vítima. Agora o Pix, que depende de colocar a senha, que depende de a vítima colaborar inserindo a senha e fazendo a operação, o STJ diz que isso é crime de extorsão. Então olha a diferença, né? O que nós temos aí, né, de diferenciação de um lado para o outro? Nós temos basicamente a relevância ou não de a vítima contribuir ou não. Relevância, e não a atitude que ela teve. Então não adianta conhecer a coleção do Nelson Hungria se eu não conhecer o que o STJ tem julgado nos últimos 10 anos. Então é errado também eu não participar da jurisprudência. O que mais, professor? Olha, também é um erro a pessoa não fazer revisão. Não adianta, isso atrapalha os seus estudos. A ausência de revisão fará com que muita coisa que foi estudada não seja lembrada na hora da prova. Um outro erro importante, não fazer questões. Dá para passar sem fazer questões, professor? Dá, mas por que eu considero um erro? Porque isso vai facilitar muito o seu caminho.
né? É como a gente estuda história, né? Para a gente conseguir construir um futuro mais tranquilo, não é isso que a gente faz enquanto humanidade? Enquanto estudante, você vai olhar aquilo que foi cobrado antes para você não cair nos mesmos erros. Então, fazer questões de concurso vai fazer com que você detecte os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. Que você consiga trabalhar aquelas questões que você errou para você não errar mais aqueles pontos. Ele possibilita entender a forma, a abordagem que existe na banca quanto àquela questão. Então, você tem vários temas em direito penal e direito constitucional, mas como que a banca cobra isso? O que ela cobra sobre isso? O que ela cobra sobre classificação das constituições? O que ela cobra sobre estado de sítio? Cobra muito. Intervenção. Tema da intervenção que chove. O que cai direitos fundamentais? Isso, o estudo das bancas, né, vai ajudar bastante. Agora, claro, doutrina, os professores também conseguem ajudar muito, porque eles vão fazer um filtro. Tanto isso vai lhe ajudar na sua preparação, como nós fazemos a preparação das nossas aulas, já analisando aquilo que foi cobrado anteriormente. Professor, agora será mesmo que o próximo exame da magistratura vai ser a mesma coisa? Eu me frustrei, eu esperava lá no Exame Nacional da Magistratura uma prova que fosse diferente, que analisasse, para mim, a vocação, o respeito aos direitos humanos. O que eu vi foram essas disciplinas, professor, eu vou apagar aqui para a gente usar esse quadro. O que eu vi foram questões da FGV cobrando esses temas. Eu vou só manter o corte ali em processo penal, que a gente viu que é direito penal, né? Nós já fizemos essa análise do edital aqui, e a gente já viu que aqui, na verdade, é direito penal. Então, vou apagar esse processo. O que eu vi aqui foram questões formato da FGV, ainda que selecionados pela banca própria, aquelas autoridades do Exame Nacional da Magistratura, mas, basicamente, professor, eu vi uma prova da FGV ali. A gente viu o ministro Barroso comentando lá no início sobre vocação, sobre a busca, né, de pessoas que sejam efetivamente vocacionadas, né, que não estejam simplesmente procurando um trabalho, mas que queiram servir a sociedade da magistratura, com a sensibilidade aos problemas sociais, saber resolver os conflitos, saber ouvir, saber tratar bem, né, ser autoridade sem ser autoritário, essa busca. Mas no final das contas, no final do ano do semestre, né, judiciário, antes do recesso, o ministro Barroso, que foi o grande idealizador desse exame, ele volta a falar sobre o Exame Nacional da Magistratura e ele faz um saldo positivo, ele faz um balanço com um saldo positivo sobre o Exame Nacional da Magistratura, analisando que ele conseguiu bolsas para habilitação, especialmente de pessoas negras e indígenas, para ter maior diversidade, mas ele também menciona uma preocupação dele, eu acho que isso justificou para ele o Exame Nacional da Magistratura, e ele volta a esse ponto, eu acho que isso vai fazer subsistir o ENAMA, é que o Exame Nacional da Magistratura veio para retirar aquela desconfiança de que em alguns estados haveria, por exemplo, a facilitação para determinados candidatos, né? Houve isso, assim, a conversa que surgiu, né? Isso não foi declarado, mas é que teria havido, por exemplo, filhos de membros de tribunal que poderiam ter tido um caminho mais fácil para aprovação na magistratura. Ah, professor, mas isso então a gente vai retirar a organização dos tribunais e o exame da magistratura vai ser centralizado no CNJ? Não. Mas o que ele procurou fazer foi um exame prévio, uma habilitação prévia. Só com essa habilitação a pessoa pode prestar o concurso da magistratura. E esse exame prévio é controlado pelo CNJ. É realizado pela Infam, mas com essa ingerência muito próxima do CNJ, né? E com esse controle pela Infam, né, pela Escola Nacional de Formação de Magistrados,
é possível então que a gente saiba que é um exame que não vai ter burla. Então que uma pessoa sem preparação, que em tese poderia ser beneficiada nos tribunais específicos, ela precisaria se habilitar, e essa habilitação perante o Exame Nacional da Magistratura, controlado pela Escola de Formação de Magistrado da Infam, seria um obstáculo intransponível. Então, se a pessoa não tiver preparação e, por exemplo, parentes querem auxiliá-la durante o concurso, fazendo com que ela passe quando ela não deveria passar, isso seria um obstáculo. E aqui, o ministro Barroso ele repete isso no Supremo quando ele vai encerrar o primeiro semestre de 2024, deixando claro que esse é um ponto fundamental para o Exame Nacional da Magistratura. Então, quem estava esperando, mas a razão da criação desse exame é só a vocação, a busca é de vocacionados. Na verdade, sempre houve o objetivo declarado e agora repetido de evitar que haja fraude, burla ao certame público e favorecimentos, né? Teria havido, por exemplo, candidato que não conseguiu a nota mínima no exame da primeira fase da magistratura de determinado tribunal e passou de fase. Esse seria um caso que teria gerado um burburinho social muito grande, né? Especialmente pelo parentesco com o membro do tribunal. Se isso aconteceu, se na verdade a pessoa simplesmente procurou o judiciário e foi acolhido, porque isso acontece em outros concursos, isso eu não analisei e efetivamente eu não conheço o caso. Mas o que eu estou querendo dizer é que o ministro Barroso ele sempre justificou a criação do Exame Nacional da Magistratura nesse impedir fraudes. Então, se a pessoa não tem um conhecimento mínimo, ela não passa no Exame Nacional da Magistratura e aí ela não vai conseguir prestar o concurso jurídico. Agora, vamos lá, professor, de 80 questões, né? Se for negro ou indígena, bastam 40 questões de 80, né? O que é basicamente 50% da prova. Agora, professor, se eu não sou negro nem indígena, eu preciso de 70% da prova? Sim. 56 questões de 80. Professor, mas é muito, né? Isso se é um exame para habilitar, ele está exigindo uma porcentagem de acertos que serviria para eliminar a primeira fase. Também acho, né? A magistratura do trabalho ali talvez, né, teria um prejuízo ali de perder questões importantes de direito do trabalho, mas poderia focar mais na discursiva e na sentença em direito do trabalho, processo do trabalho, e aí poderia eliminar a primeira fase dos concursos usando o Exame Nacional da Magistratura. Talvez aí haveria menos custos, né? Porque existe essa crítica, professor, isso não vai elitizar mais a magistratura, vai ficar mais custoso. A pessoa precisa sair do interior para a capital para prestar o Exame Nacional. Aí depois ela se inscreve no concurso, ela tem que fazer fase objetiva normalmente, discursiva, depois a sentença, depois fazer a inscrição definitiva com avaliação psicossocial, tem que ir lá no tribunal, dependendo do tribunal, ou apresentar os documentos, exame médico, e ainda depois ir para o exame oral. Então, de certa forma, elitiza. Eu sei que ali o ministro tentou contornar isso, conseguindo bolsas para pessoas negras e indígenas terem preparação, terem acesso tanto a bolsas, né, de custeio financeiro durante a preparação, quanto bolsas em cursos preparatórios, para que não haja tanta elitização e essas pessoas provenientes de camadas menos favorecidas possam também se preparar para o Exame Nacional da Magistratura. Mas no fim das contas, com um concurso tão longo, pode haver sim uma elitização, as pessoas podem migrar, né, quando tem dificuldade financeira de fazer tanta prova, para outras carreiras. Sendo que, na verdade, o que a gente quer é uma magistratura mais plural, né, com pessoas de todas as etnias, de todos os gêneros, de todas as classes sociais se dedicando a esse ramo do poder, que basicamente esse ramo do Estado, esse poder do Estado, que basicamente dirime os conflitos principais. Mas isso aconteceu. Então, é uma exigência grande, 70%? Sim. Mas é efetivamente algo parecido com aquilo que é a nota de corte? Também, não vamos negar.
É basicamente algo parecido com a nota de corte que a gente já tinha nas primeiras fases da magistratura. Normalmente ficava nisso mesmo, dependendo da dificuldade de prova, ficava por aqui. Quem concorrer nas vagas, né, de negros ou indígenas tem que resolver 50%, mas os demais 70%, que é efetivamente algo muito elevado. Efetivamente é para um exame que é meramente de habilitação. Então o que nós teremos? Nós teremos esse segundo edital já com a experiência anterior. Então quem está prestando já pode olhar tanto para a aplicação nacional como para a reaplicação de Manaus. A banca prometeu melhorar, professor. Não pode melhorar? Pode, mas eu não acredito numa mudança radical que a gente vai abrir a prova. Nossa, que lindo, vão ver minha vocação. Não, não é um exame objetivo que vai ver a vocação. Mas a gente pode ver mais direitos humanos transversais. A gente pode ver ali um direito civil mais voltado para a prática judicial, a gente espera isso. Um direito penal deve ser aquilo que já cobrou. Eu não vejo muita transformação em direito penal, era aquilo que eu já esperava. Muitos casos práticos, muita jurisprudência em direito penal. Em direito civil talvez se transforme mais prático, talvez deixe em direito empresarial menos complicado, né? Direito processual civil também não acho que vai mudar muito. Direito constitucional, eu olhei as provas e me parece que vai ser aquilo mesmo cobrado. Não vejo muita mudança. Então o que eu acho que a gente pode ter? Mais casos práticos, mais direitos humanos transversais. Então eu acredito que vai vir ali crimes contra a dignidade sexual, racismo na próxima prova. Eu espero que venha, né? São temas do edital e são temas muito ligados a direitos humanos. Mas uma transformação radical não acredito que vai ter, né? E para quem estava com receio do exame, olhando para as provas anteriores, o que nós vimos? Sinceramente, outra primeira fase. Uma prova muito próxima, como eu já disse, da magistratura estadual, aplicada pela FGV. Então, quando eu falei de questões anteriores, acho que faltou falar isso. Professor, o que eu vou estudar de questões anteriores? Você vai olhar tanto para o exame primeira fase, a reaplicação, primeiro edital e a reaplicação em Manaus, quanto provas da FGV para a magistratura estadual. Pode olhar também magistratura do trabalho, magistratura federal, mas especialmente magistratura militar, mas especialmente magistratura estadual. Né? Magistratura federal também dá para olhar, claro, porque isso vai te mostrar o formato de cobrança da FGV e aquilo que a gente espera de cobrança no próximo exame da magistratura, porque, como já disse, são questões muito próximas do formato da FGV. E, professor, e a análise da banca? Olha, eu não vi muito ali a cara da banca na prova, né? Teve até professor que falou, olha, eu detectei questões quase iguais aplicadas antes da FGV para a magistratura. Ou seja, a banca pode ter direcionado, pode ter procurado ali questões que ligavam a direitos humanos, questões práticas da magistratura, mas não fez um duplo twist carpado e trouxe algo que ninguém esperava, algo que era totalmente inovador e algo que transformou a forma da FGV de fazer prova da magistratura. Então, o que vocês vão olhar? Provas da FGV da magistratura. Tá bom? Esse vai ser o seu estudo de provas anteriores, essas são as questões do seu enfoque, né? Preparar para questões amplas, questões que vão trazer casos concretos, crimes, para analisar qual é aquele que se configura em cada enunciado, por exemplo, né? Lá em direito administrativo, se aquele caso configura ou não improbidade. Em direito civil, se aquele caso é um caso de lesão, se é um caso de outro ilícito civil, se é um contrato simulado, é esse tipo de cobrança. Bem, aqui eu deixo o meu Instagram, professor.procópio, deixo o meu e-mail, procopioavelar@gmail.com. Eu estou à disposição para tirar dúvidas, eu fiz aqui uma análise detalhada, como foi pedida, eu espero não ter ficado cansativo. Fica aqui o convite, quer passar no Exame Nacional da Magistratura?
Então venha para a Verbo, matricule-se pelo link da descrição do vídeo e venha estudar, venha ter companhia, venha ter auxílio nessa preparação para que a sua preparação se torne mais leve, para que seu caminho esteja iluminado aí por um corpo docente que vai lhe auxiliar a passar por mais esse exame. Eu sei que isso não era esperado, que isso dificulta ainda mais, né, o acesso à magistratura, mas se é o seu sonho, vale a pena, vá atrás dos seus sonhos, estude bastante e nós nos veremos como colegas de magistratura em breve. Um grande abraço e até mais!